Oi, gente, tudo bom? Uma questão muito importante que eu queria trazer para vocês hoje. Acho que um dos grandes pensamentos que eu tenho é o que a internet fez de mudança na sua vida? O que a inteligência artificial está fazendo de mudança na sua vida? O que o telefone fez de mudança na vida dos seus avós? O que o rádio fez de mudança na vida do seu bisavô? O que a charrete fez de importância na vida do seu tataravô? O mundo muda o tempo todo, e o tempo todo nós estamos passando por mudanças. E hoje nós estamos numa das maiores mudanças que nós conhecemos. A sociedade mudou. E hoje, se a gente olhar direitinho, tudo que nós fazemos, tudo que nós produzimos, está demasiadamente acelerado. O que eu vim conversar com vocês hoje é sobre um assunto muito importante. É sobre como as coisas mudam. O que antes era uma questão difícil, o que antes era uma questão inacessível, hoje está no poder da fala. É a primeira vez que nós, seres humanos, podemos pedir na nossa linguagem e magicamente as coisas começam a aparecer. Bem-vindos à Guerra do Prompt. É nesse momento em que gerações vão se encontrar e começar a falar, e as máquinas vão começar a obedecer. E isso é incrível, galera, porque aquele sonho que muita gente teve, as pessoas que planejaram, programaram, incentivaram coisas e imaginaram um futuro, e esse futuro que era tão absurdo, chegou. E está mudando a vida de muita gente. Então eu queria começar trazendo essa reflexão para você. Será que lá em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, e o pessoal com aquela mágoa, aquela ferida, passando fome no mundo, começou a falar, gente, pelo amor de Deus, faça amor, não faça guerra. Nasceram ali aquela geração de bebês, vindas daquela mágoa toda, daquela guerra toda. E eles começaram a sonhar coisas. E mandaram o homem para a lua. E falaram, meu amigo, se eu mandei o homem para a lua, o que vier depois disso é lucro. Está tudo certo. Então começou, naquela época, uma revolução que dura até hoje. E hoje nós estamos colhendo os frutos que começaram há muito tempo atrás. Para poder começar a falar um pouquinho sobre isso com vocês, vamos entender um pouquinho, quando a gente fala sobre inteligência artificial, o que seria? A primeira coisa que eu gosto de falar bastante é o seguinte, é um termo estranho, se a gente for olhar direitinho, porque não é uma inteligência em si, né? E muito menos artificial. A inteligência é uma característica humana. Ela é humana, é nosso. E artificial, por que artificial? Ela é real. Mas a gente convive com muita coisa. Quando as pessoas começam a imaginar o que é uma inteligência artificial, nós somos criados a pensar em coisas como essa tela está aparecendo aí para você. Algo saltando aos olhos, não é verdade? Outros também pensam em coisas diferentes. O pessoal começa a imaginar algo vibrante, algo imersivo, algo que nunca existiu de uma forma tão forte. E alguns olham para aquilo e falam, meu Deus, a gente está num mundo novo. Outros começam a pensar em ciborgues, coisas que vão se autogerando, vão se acoplando ao nosso corpo, vão se tornando cada vez mais eficiente. E isso era um sonho, gente. Isso era um sonho. Está ficando cada vez mais perto, está chegando. E outros foram acostumados com uma cultura ali de que o robô, ou a IA, ou esses sistemas todos juntos, poderiam nos dar superpoderes. Mas isso era uma coisa que era restrita a multimilionários do cinema, talvez. A gente olhava para o Batman e falava, nossa, o Batman tem superpoderes, ele é rico. Hoje em dia a gente olha para o Tony Stark e fala, nossa, ele tem superpoderes, também é rico, mas ele também tem como usar o pensamento dele para poder construir problemas e resolver coisas. E aquilo que antes era uma coisa totalmente inalcançável, está hoje pertinho de você. Porque, claro, alguns foram acostumados com isso aqui também, né? Aquele medo de que a inteligência artificial seria essa destruição total. Mas, na verdade, sabe onde é que está a grande mudança? Ela está aqui, ó, nesse aparelhinho que você usa todo santo dia.
E não importa quem quer que seja usando, vocês podem estar usando inteligência artificial para poder pegar um ônibus, usar um metrô, para poder andar na rua e ser observado, como foi comentado aqui. Você tem inteligência artificial em tudo que você faz. Algoritmos cada vez mais complexos e cada vez mais acessíveis. Hoje, eu posso pedir coisas e informações que a humanidade inteira passou a vida toda para trazer na palma da sua mão. Nunca fomos tão empoderados. Nunca tivemos tantos superpoderes. E aqui fica a reflexão. Como lidar com esse poder? Como lidar com esse desafio? E aí tem percepções diferentes. Temos mundos diferentes dentro, às vezes, de uma mesma casa. E aqui começa, então, a nossa observação importante. Nós viemos, durante todo esse percurso, com a tecnologia vindo bem devagarzinho, e nós íamos se adaptando a ela. Então era comum. Surgia a tecnologia, eu me adaptava a ela. A gente ia galgando juntos. Em algum momento, se observou que a tecnologia não era simplesmente uma ferramenta, mas sim uma oportunidade. Começaram a surgir negócios, foi mais inteligente fazer aquilo. E você foi aprendendo cada vez mais rápido aquela tecnologia. E, de repente, aconteceu uma coisa absurda. A tecnologia, ela existe e a gente não se adapta mais a ela. Porque quando você se adapta a uma tecnologia, surge outra. E você se adapta de novo e surge outra. E aí algumas gerações olham para aquilo e falam, meu Deus, eu nem sabia o que era aquilo, já tem outro no lugar. Me diga aqui, sejam sinceros comigo. Quem aqui já usou o ChatGPT? Bota a mãozinha aí. Vocês sabiam que é velho? Como que uma ferramenta é velha com 2 anos de vida? Não é absurdo isso para vocês? Eu acho absurdo. Mas é uma ferramenta que ficou velha. E eu vejo, às vezes, videozinhos no YouTube ali, em algum lugar, falando, nossa, eu sou o vozinho da IA. Meu Deus, gente, foi ontem que surgiu isso aqui. Então, a tecnologia está caminhando muito mais rápido. E então fica aquela percepção. Não é mais sobre aquilo que eu estou vivendo naquele momento, a tecnologia que está surgindo. Mas é a maneira como eu me adapto a esse mundo novo. E aqui vai uma lição que eu acho super valiosa. Porque a grande pergunta é, quem está ensinando quem? Essa imagem que vocês estão vendo ali, e eu vou descrever para os que não estão vendo, é um senhor, uma criança e um tablet. A minha dúvida sempre foi, quem está ensinando quem? A criança, ela nasce nesse mundo empoderado? O senhor, ele está aprendendo a usar essas tecnologias? Foi eles que criaram. É o tablet que está ensinando alguma coisa? Ou ele é fonte de inspiração? Como dosar isso tudo? E aqui começa o nosso maior desafio. E são características interessantes. Então eu queria trazer para vocês aqui uma reflexão olhando para cada geração com muito carinho, para a gente poder entender algumas coisas e também quebrar algumas místicas que existem. Primeiro, a inteligência artificial, ela tem umas características que são importantes você entender. A inteligência artificial, ela tem uma habilidade muito boa, só que é uma por vez. Então, uma IA, ela nunca, por enquanto, pelo menos, ela não vai fazer muito bem mais de uma coisa. Quando você vê uma IA fazendo muito bem mais de uma coisa, na verdade, são 2 IAs trabalhando ali, e elas vão se ajudando e vão trocando ali de bastão. Então, uma IA sempre vai fazer uma coisa muito bem, uma boa coisa por vez. Já nós, seres humanos, fazemos milhares de coisas muito bem feitas, né? Nós, seres humanos, aspas, as mulheres fazem coisas muito bem feitas. Eu achava incrível, impressionante minha avó, que cuidava de 11 crianças, cozinhava, lavava roupa, e ainda conseguia ficar batendo papo no muro, e eu não consigo olhar para um fogão assim e falar, nossa, tem que cozinhar aqui, e se eu parar de olhar, ele para de cozinhar? Não sei. Então, existe assim uma questão muito importante, que o ser humano consegue fazer mais coisas. A IA, ela é muito melhor em automação, é verdade. Ela consegue automatizar muita coisa. Só que nós somos melhores em autonomia. A gente pode decidir coisas muito melhor, com muito mais responsabilidade. E a máquina não tem isso. A IA é muito boa de volume. Se você fala assim, olha, aprenda 1 milhão de coisas, ela vai aprender. Mas nós somos muito melhores em ambiguidade. A gente consegue olhar por várias perspectivas diferentes. Nosso pensamento, ele é crítico, e a IA, ela processa de forma muito veloz. E, obviamente, a natureza da IA é puramente razão. E a nossa natureza
ela é emoção. Vamos só para você entender numa perspectiva bem catastrófica, tá? Se eu pedisse para uma IA, oi, tudo bem, robô? Crie o máximo de clipe de papel que você puder. Ela ia fazer o seguinte, ela ia começar a trabalhar em cima disso. Se não fosse o ser humano, para poder determinar as regras da coisa, ela ia consumir todo o recurso do planeta. A hora que acabasse o ferro, ela ia começar a pegar e matar todo mundo que estivesse em volta, para poder pegar o ferro do seu sangue, para poder fazer clipe de papel. Percebem? E a hora que acabasse aquele recurso aqui nesse planeta, ele ia continuar indo para outros planetas para poder fazer clipe de papel. A regra é nossa. IA é ferramenta. Percebe o que eu estou querendo dizer? Então não é simplesmente você achar que ela está dominando o mundo e que ela vai dominar tudo. Não. O mundo sempre vai ser dominado por pessoas. Nós damos a regra. Percebem? E aqui também eu queria trazer à tona algumas pessoas, né, que fazem parte desse conjunto todo que convive juntos, que são as gerações. Para quem não conhece os baby boomers, nascidos aí entre 46 e 64, geração resistente a tudo. Geração que sofreu muito, que criou tudo que a gente tem de mais importante. A galera que mandou o homem para o espaço. A galera que criou a base da internet. A galera que parou com guerra. A galera que, de fato, ensinou a gente como que a vida era. Essa galera hoje está ali, ó, resistente, firme e forte, de iPhone no bolso. Falando, calma. Surgiu uma tecnologia nova. Calma. Respira fundo, está tudo bem. E aí, a gente que é da geração um pouco mais nova está ali, ó. Nossa, vamos aprender, vamos fazer. E eles estão assim, ó. Fica tranquilo, surgiu, vamos lá, vamos aprender. Porque eles aprenderam a aprender. Certo? Depois dessa geração, e aqui eu trago o mestre Yoda, porque ele é só uma representação de que ele tem a força, né? Então, acho que de todos eles ali, esse cara sempre teve a força. Surgindo, avançando um pouquinho, a geração X. Geração ali dos meus pais. É a geração que já cresceu com um pouco menos de dificuldade, mas mais ali tecnológico ali, mas teve uma infância ali, também ali aproveitando tudo, né? Aproveitaram ali tanto uma ponta tecnológica quanto a ponta ali do não ter também. E está tudo certo, é uma geração do consumismo, né? Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter as coisas e vamos prosperar, porque a gente não tem mais a ferida da guerra, né? Agora a gente quer crescer. Então essa geração ela é importantíssima. Hoje está ali, ó, ensinando cada vez mais para a gente. Nós conhecemos ali, né? Imagina, nós somos criados por essa geração. A minha geração são os millennials. Nós vivemos um pouquinho de cada coisa daquilo que vocês passaram. A gente pôde brincar na rua, a gente não foi atropelado, estamos aqui ainda. Mas também a gente teve a oportunidade de conhecer tecnologias. A gente aprendeu a ler no livro. Percebem? A gente sabe contar história. A gente ouviu muita história. Só que a gente também consegue pegar um celular e usar IA tranquilamente. E nós somos pais hoje. Estamos criando ali. Essas crianças estão chegando. E nós estamos educando esse pessoal. É nossa vez de lidar e de cuidar da coisa. Antigamente, a geração, os baby boomers davam uma letra para a gente. Agora é a nossa vez. E essa geração é uma geração marcada por conta dessa transição. Nós fazemos a ponte entre a geração passada e a geração futura. Está na nossa mão esse caminho. E nós temos aqui a geração Z, uma geração que já nasceu já sabendo o que era um Facebook, o que era um Twitter, já nasceu com a internet à vontade, coisa que a gente não tinha quando era criança. Uma geração que hoje está entrando no mercado de trabalho, está trabalhando, você acredita nisso? Uma galera que hoje está se formando em faculdade, chegando no primeiro emprego e falando, meu Deus, o que vai ser de mim? O que a IA vai me roubar o emprego? Não vai. Alguém que usa IA vai roubar seu emprego, mas a IA não vai. Agora, essa geração, ela está chegando agora com muitas perguntas, poucas respostas, muita informação, mas não informação para ela. E aí que começa todo o desafio, cuidar dessa galera. Porque nós, da geração Y, os milênios, os pais hoje, olhamos para essa geração e falamos, tadinhos, não sabe nem o que foi um peão. Só que essa geração sabe algoritmo. Essa geração tem cultura maker na veia. Eles criam um ponte de macarrão. Está entendendo? E a gente não. Então a gente fica naquele impasse. Será que nós estamos atrasados? Será que eles estão adiantados?
Ou será que a gente está em conflito, em uma grande guerra de gerações? E agora vem esse elemento IA para tentar atrapalhar tudo ou ajudar em tudo. A gente não sabe. E começa então o maior dos desafios que eu tenho, o Luiz falando aqui agora, bem paizão de geração alfa. A criançada que já nasceu no bercinho eletrônico. Ele não vai escrever coisa, ele vai falar. Eu tenho 2 filhos. Um de 1 ano e 8 meses e um de 7 anos. O meu de 7 anos está na época da alfabetização. Só que ele, mesmo sem saber ler, escrever, sabe, agora sabe um pouquinho mais, mas principalmente quando ele era um pouquinho menor, ele não sabia nem ler nem escrever. Mal sabia falar, mas já trocava uma ideia lá com o Google ali, ó. Abre para mim no YouTube tal coisa. Ele fala. E aí a ouve e faz o que ele pede. Então, meus amigos, nosso dever agora, e aqui é importante, a gente não vai acabar com a IA de jeito nenhum, e nem é para isso acontecer. A pasta não volta para dentro do tubo. Isso eu aprendi muito cedo. Então, o que a gente tem que fazer a partir de agora é entender como conectar as coisas. Como trazer essa ponte geracional. Raízes analógicas que nós aprendemos com os baby boomers. Somos ali, ó, a ponte, geração XY, para trazer, de fato, inovação com responsabilidade. Trazer superpoderes que eles não têm ainda e não vão ter. Porque é tudo muito simples. Se a informação é simples, a gente tem que ensinar resiliência. Se a informação é simples, eu tenho que ensinar independência, fluidez, equilíbrio, pragmatismo, agilidade. Ou seja, eu preciso fazer com que essa criança e que essa geração possa dar o próximo passo. Muitas vezes analógico. A informação já está disponível. O poder já está aí. Vamos ter que fazer o quê? Usar. Vamos trazer, então, experiências que possam ajudar essas crianças a se conectar de verdade. Se conectar com o passado para trazer a inovação futura. Se conectar naquilo que a gente sempre trabalhou e sempre prosperou, para que ela possa dar o próximo passo do futuro, não olhando apenas para aquele contexto que ela vive, mas olhando para tudo aquilo que a gente já trabalhou e já batalhou, para que ela possa olhar um futuro de verdade, com verdadeira conexão. Isso sim é inovar. É experiência junto com a nova tecnologia ou os novos avanços. E aqui, para a gente poder terminar a minha fala, o prompt mais importante da sua vida não é aquele que você digita. É o comando que você escolhe dar ao seu próximo, ou seu próprio amanhã. Eu deixo vocês com essa mensagem, galera. Vamos cuidar, cada um de nós aqui, das nossas crianças, das nossas gerações, porque eles realmente são o futuro. Não a IA, as pessoas. Muito obrigado.